Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Alvarez e você está no meu canal YouTube. Muito obrigado. Eu estou aqui para comentar com você 3 coisas: o desacoplamento do sistema internacional, neurotecnologias e algo que eu fiz nesta semana que passou. Iniciemos pelo primeiro assunto. No dia 21, a Alemanha prendeu um cientista que estava repassando informações para a Rússia, conforme informam as autoridades alemãs. Esse é um fato que merece atenção, porque talvez tenha sido a primeira vez quando isso tenha ocorrido após a queda do Muro de Berlim. Mas não é um fato isolado. Nos Estados Unidos tem acontecido muitos casos de pesquisadores ou mesmo executivos de universidades serem interrogados ou presos por não declararem relações com a China. O fato mais notável desses, talvez, ou mais destacado, tenha sido a prisão pelo FBI do chefe do Departamento de Química da Universidade de Harvard, uma das mais conhecidas do mundo. O que essas coisas mostram? De uma maneira muito clara, primeiro, elas mostram a importância do conhecimento. Conhecimento científico e tecnológico tem importância econômica e tem importância estratégica para os países. Segundo, elas mostram esse desacoplamento dos sistemas. E eu vou comentar um pouquinho, olhando de uma forma muito rápida, 4 coisas. Primeiro, a gente vê na mídia, de maneira corrente, os encontros entre forças militares dos Estados Unidos, da China, da Rússia, do Reino Unido, no Mediterrâneo e no Mar do Sul da China. Esse tipo de fricção tende a crescer nesse mundo mais desacoplado. Isso traz implicações para o posicionamento internacional de países como o Brasil, que está no meio do caminho e que precisará aprender a lidar com essa nova realidade. As políticas internacionais de comércio, de investimentos, de ciência, tecnologia e de vários outros aspectos vão precisar cada vez mais ser informadas por essa realidade. O segundo aspecto é o desacoplamento dos sistemas de ciência. A ciência tem sido um empreendimento global, especialmente depois da queda do Muro de Berlim, do fim da Guerra Fria. Cada vez mais houve um imbricamento dos sistemas de ciência. Só que a realidade de hoje talvez venha a ser um pouco diferente e eu vou pegar um exemplo para mostrar para você. A Austrália tem cerca de 1.600.000 estudantes na educação superior. 500.000 deles são estrangeiros, ou seja, entre 30% e 33%. Vamos abrir um parênteses aqui e comparar com o Brasil. Somente 0,2% dos estudantes na educação superior no Brasil são estrangeiros. É muito pouco, e isso mostra como nós somos desconectados do mundo e ilustra que nós dificilmente temos ou teremos a capacidade de entender e engajar do mundo como precisaremos. Fecha o parênteses. Esses 1.600.000 estudantes, de novo, isso inclui graduação e pós-graduação. Agora imaginemos alguém que terminou um doutorado na Austrália e uma área crítica para a economia, para o futuro dos negócios e para os países. Por exemplo, inteligência artificial, ou biologia sintética, ou computação quântica. No passado, esse jovem cientista poderia iniciar sua carreira na China, ir para os Estados Unidos, passar pela Europa, voltar para a Austrália, ir para a China de novo e assim por diante. Hoje, talvez ela ou ele tenha que escolher em ir para Shanghai ou São Francisco. E indo para um lado ou para o outro, talvez isso implique que alguns caminhos ou algumas portas não estarão abertas à frente. Isso é muito novo. Esse desacoplamento dos sistemas de ciência é muito novo. Para o Brasil, significa 2 coisas. Ao mesmo tempo que a gente tem um sistema de educação superior e um sistema de ciência que são pouco conectados com o mundo, nós precisaremos talvez não fazer um tipo de conexão internacional, mas mais de um tipo de conexão. Isso aumenta a complexidade para aquilo que nós faremos ou poderemos fazer. Mas olhemos sobre um terceiro viés. O mundo é cada vez mais digital. Antes da pandemia, os fluxos de comércio exterior cresciam a cada ano 2%, 3%, 1%. Volumes relativamente baixos nos últimos
quase 10 anos. Mas o fluxo internacional de dados crescia 25%. O mundo cada vez mais é digital, mas não existe um único espaço digital. Esse desacoplamento ele se reflete em diferentes políticas de regulação de dados, de governança da internet no mundo. Existem basicamente 3 modelos do mundo hoje. Modelo americano, as grandes empresas conseguem discriminar fluxos de dados, têm mais poder. Modelo, entre aspas, europeu, muito mais centrado na privacidade dos dados do usuário. E o modelo chinês/russo, com distinções várias, mas na qual a internet é cercada de alguma forma, tem mais controle e existem exigências de localização. Vou dar um exemplo. O LinkedIn, que muitos de nós usamos para nos conectar profissionalmente, não opera na Rússia. Por quê? Porque existe uma exigência na Rússia de localização dos servidores naquele país. O LinkedIn não tem servidor na Rússia, não opera lá. Esse quadro tende a continuar e mesmo a progredir. Hoje as empresas americanas dominam mais de 70% do cloud computing no mundo. As chinesas crescem. Elas estão muito mais limitadas à China, mas crescem em outros ambientes. Por exemplo, a África. Como que a mistura desses espaços de internet diferentes com o crescimento das empresas que provém essas infraestruturas do mundo vai avançar é uma questão para ver. Para um país como o Brasil, obviamente surgem as questões do valor dos dados, privacidade, etc. E não esqueçamos, dados têm valor econômico. Por quê? Porque para treinar os algoritmos de inteligência artificial, você precisa de maciças quantidades de dados. Quanto mais dados, melhor o treinamento, melhor você pode resolver problemas, mais valor você pode gerar. Por outro lado, para o país também, para as empresas digitais que querem se internacionalizar, isso significará não operar em um único ambiente digital global, mas em diferentes ambientes. Isso tem custos, isso significa que tem que conhecer diferentes tipos de regulação, tem que ter conexões com diferentes mercados, talvez tenha que ter presença física e infraestrutura em diferentes mercados para poder operar neles. Se você não fizer isso, você escolher ficar em um espaço, você limita o tamanho do seu mercado potencial. E o quarto aspecto é o aspecto econômico mais geral. O Brasil, do ponto de vista estratégico, tem que entender, processar esses diferentes acontecimentos e pensar que aquilo que existe hoje não necessariamente vai se replicar à frente. Tanto do ponto de vista das relações, do comércio, daquilo que é comprado do exterior, comprado do Brasil pelo exterior, mas nesse ambiente que muda vai ser preciso entender isso e as empresas desenvolverem capacidades, relações, conhecimento para poder operar nesses mercados e nesse contexto que é mais complexo. Um mundo mais desacoplado é um mundo mais complexo e lidar com essa complexidade tem requisitos específicos e gera custos específicos para todos os jogadores. O segundo assunto é neurotecnologia. No dia 24, saiu na Nature um artigo liderado por pesquisadores de uma universidade alemã, Alemanha de novo na conversa. E esse artigo é a respeito dos sistemas de orientação dos pássaros ao longo na Terra. Como é que um pássaro migra da Patagônia para o Canadá sem ir parar no Saara, por exemplo? Os pássaros fazem isso se orientando através do campo eletromagnético da Terra. E o que esse artigo na Nature mostra é o mecanismo através do qual eles sentem ou percebem o campo eletromagnético. Pássaros, golfinhos, baleias e outros animais conseguem fazer isso. Nós humanos não conseguimos perceber o campo eletromagnético. Essa equação tem duas partes. Uma é você ter o sensor, ou seja, perceber, e outra é você processar isso no cérebro. Em 2013, um cientista brasileiro, que é o Miguel Nicoleles, chefe da área Departamento de Neurociências da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, fez um experimento no qual eles introduziram eletrodos no cérebro de um camundongo e colocaram do lado de fora do crânio um sensor para infravermelho, ou seja, para o calor.
E com isso, o camundongo começou a enxergar calor. Imagina aquilo que você vê com óculos de visão noturna. O camundongo começou a processar isso. Isso só foi possível porque o cérebro tem uma característica de neuroplasticidade. Ou seja, ele se reconfigura, ele aprende, ele cria novas conexões. O cérebro tem cerca de 100 bilhões de neurônios e mais centenas de trilhões de conexões, que não são definidas pelo DNA, elas são aprendidas na medida que a gente usa o cérebro. O que tudo isso quer dizer? Significa, na prática, que existe um campo muito grande de avanço daquilo que a gente chama de neurotecnologias. Eu deixei abaixo um link da CB Insights, ainda de 2019, que faz um mapeamento de várias startups de neurotecnologias. Elas estão nos Estados Unidos, Japão, na Coreia e na Europa. E se você olhar essas empresas, elas trabalham basicamente com hardware e software. E em comum, elas têm a seguinte característica: elas traduzem pesquisa de neurociências em aplicações e em valor econômico. Tem duas coisas que isso quer dizer para o Brasil. Primeiro, é que se a gente não desenvolver a capacidade de transformar pesquisa, conhecimento em valor econômico, a gente não vai poder aproveitar essas oportunidades. E a segunda coisa é que existe um espaço para quem de fato souber fazer isso e conseguir fazer isso, startups no Brasil. Existe uma empresa muito interessante nos Estados Unidos que se chama Neosensory. Eles fazem pulseiras para pessoas com deficiência auditiva. Eu deixei o link abaixo. Mas eles têm um pipeline de processar não somente a audição, mas outros sentidos. Por exemplo, o infravermelho, o ultravioleta e outras coisas que hoje nós não sentimos. E várias empresas estão apostando nisso. Para o Brasil, de novo, tem essas duas coisas. Como é que a gente aumenta a nossa capacidade de transformar conhecimento em valor econômico? E tem várias oportunidades para empresas. O Brasil tem barreiras grandes para transformar conhecimento científico em valor econômico, especialmente pelo nosso baixo nível de conexão internacional. Deixei um texto abaixo que eu escrevi a respeito disso. Tem duas iniciativas que eu acho que são legais, que eu vejo no Brasil. Conheço pouco elas. Uma delas é um Instituto de Neurociências e Neurotecnologia, bancado pela FAPESP, a Fundação de Apoio à Pesquisa de São Paulo. Ele fica na Unicamp e tem uma participação forte da Universidade Federal do ABC. E a outra, que eu acho um exemplo que vale muito olhar, é uma empresa que chama Brain for Care. Ela surgiu de pesquisa na Universidade de São Paulo e tem um time muito forte de negócios. E é essa combinação de negócios com ciência que a gente precisa de alguma forma construir para poder transformar conhecimento em valor econômico. Tem várias oportunidades. Dá uma olhadinha nos links, dá uma olhadinha nas empresas que estão listadas. Por fim, nesta semana que passou, em meu terceiro assunto, eu participei de uma discussão na American University em Washington com colegas da Brookings Institution, do Banco Mundial e da American University. Eles têm um programa na American sobre comércio, investimento e desenvolvimento. E essa discussão fez parte desse programa. E o grande norte, o grande tema que nós discutimos foi a convergência entre comércio, inovação, governança da internet e dados. Cada vez mais essas coisas andam em conjunto. Tem enormes desafios que surgem para as empresas e para a policy, para governo, para a política pública. E esse é um tema fundamental para cada um de nós que pensa um pouco, ou que trabalha, especialmente nesse quadro de um mundo mais complexo, para entender e olhar. Eu deixei o link abaixo, convido você a dar uma checada. E espero que a gente se encontre aqui na semana que vem.